Pai amado, te rogamos que o Senhor venha falar no nosso coração mediante o nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que te rogamos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, algumas pessoas não acreditam na possibilidade do homem ficar plenamente libertado do pecado antes da volta de Jesus. Viver sem pecar, vida livre do pecado, somente depois da glorificação, alegam essas pessoas. É muito comum nós vermos essas pessoas, para defenderem essa crença, lerem os versos de 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E também o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Será que a mensagem de Deus para nós, nesses dois versos, é que nós sempre estaremos com o pecado? Será que a mensagem de Deus para nós nesses dois versos é impossível viver livre do pecado? Eu não penso assim. Não penso que seja essa a mensagem de Deus para mim e para você nesses dois versos. Eu acredito sim na possibilidade de que o homem possa ser plenamente libertado do pecado. Também conheço algumas pessoas que acreditam. Porém, eu não conheço alguém que esteja afirmando que esteja sem pecado, que esteja vivendo sem pecar. Também não conheço alguém que esteja na expectativa de chegar o momento em que ela possa dizer: nossa, já tem uma semana que eu não peco. Não tenho essa expectativa, não conheço quem a tenha. Mas então você pode perguntar: olha, mas se vocês acreditam que é possível viver sem pecar, por que não? Por que vocês não estão na expectativa em que vocês estejam livres do pecado e possam dizer que estão livres do pecado? É simples, meus queridos. Saber se uma pessoa está realmente livre do pecado é uma prerrogativa só de Deus. Só Deus conhece o nosso coração. Sabe, estar sem pecado é muito mais do que viver uma religiosidade aparente. Estar sem pecado é ter um coração plenamente purificado, transformado, cheio de amor. É possível que uma pessoa tenha um regime alimentar corretíssimo, devolva o dízimo de tudo quanto ela ganha, vá a todos os cultos, ajude as pessoas, mas não tem amor no coração. Talvez ela tenha uma religiosidade fria, mecânica, legalista. E a religiosidade fria, mecânica e legalista, que não é motivada pelo amor, faz com que as pessoas, apesar de terem essa religiosidade, também tenham pecados acresciados que talvez elas mesmas não reconheçam. Então, é muito perigoso para uma pessoa querer avaliar ela mesma, sabe? O coração, a Bíblia nos fala que o coração é enganoso. Só Deus conhece o nosso coração. O que nós devemos fazer? É buscar que essa graça maravilhosa de ser libertado do pecado aconteça na minha vida. Agora, saber se eu estou ou não já sem pecado, deixe com Deus, sabe? Lembre-se de que só Ele pode dizer com exatidão, só Ele pode avaliar a nossa vida, o nosso coração e sondar os nossos propósitos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Só Ele pode sondar o meu coração e ver se não há nada de errado lá dentro, sabe? Só Ele. Então, seria incoerente alguém perguntar para alguém, né? Alguém perguntar para uma pessoa se ela está sem pecado. Já me perguntaram isso. Infelizmente, algumas pessoas já me perguntaram se eu estou vivendo sem pecar. Eu digo infelizmente porque, me desculpe, mas essa é uma pergunta infantil. Sabe, que às vezes procede de pessoas que deveriam estar ensinando, mas que nós percebemos por fazer esse tipo de pergunta, precisam aprender coisas elementares do plano da salvação. Precisam aprender que Cristo veio nos salvar dos nossos pecados e não nos nossos pecados. Fazer esse tipo de pergunta é não ter noção de que só Deus pode responder esse tipo de pergunta, não o homem. Nenhum homem tem condições de responder esse tipo de pergunta. O que nós devemos fazer então, meus irmãos?
nós devemos nos postarmos diante de Deus sempre como pecadores, sempre desconfiando de si mesmo. Lembra de Davi? A oração de Davi é um bom exemplo de como nós devemos nos portar diante de Deus. Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho imperfeito e guie-me pelo caminho eterno. Sabe? Pedir a Deus um coração puro, um coração purificado, sempre desconfiando de si mesmo, sempre com humildade, sempre se postar diante de Deus com humildade. E será essa a postura daquelas pessoas que estiverem contemplando a Jesus. Por estarem contemplando a Jesus, terão sempre uma opinião humilde de si mesmo. Veja, na angústia de Jacó, a angústia de Jacó consiste em que os salvos, aqueles que já estarão salvos depois de fechada a porta da graça, que terão sido salvos dos seus pecados, eles não estarão arrogantemente dizendo que já estão sem pecados. Eles terão medo de que não tenham confessado todos os seus pecados. Tem medo de que de alguma forma possam estar desonrando o nome de Deus. Vejam que não há o sentimento de arrogância dessas pessoas dizendo que estão sem pecados. Essa sempre será a postura de um cristão rumo às mansões celestiais. O homem jamais poderá dizer arrogantemente, repito, que está sem pecado. Não que essa seja uma obra impossível de Deus realizar na nossa vida, mas só Deus tem a capacidade e a competência para saber com exatidão se essa obra já se concretizou ou não na minha vida e na sua vida. Bom, mas voltemos então para 1 João 1, 8 e 10. Será que a mensagem de Deus nesses dois versos é que nós sempre viveremos no pecado? Será que Deus está dizendo para mim e para você nesses dois versos que é impossível viver sem pecar? Eu não acredito que seja essa a mensagem. E nós veremos aqui 3 argumentos que nos mostrará que a intenção de Deus, a mensagem de Deus para nós nesses versos não é que nós sempre viveremos no pecado. A interpretação que nós damos a uma parte da Bíblia não pode entrar em contradição com outras partes. Na Bíblia não existe contradição. Então, vamos colocar essa interpretação de que Deus está falando aqui que eu sempre viverei no pecado à prova. Vamos avaliar essa interpretação com outras partes da Bíblia e ver se ela encaixa, ver se dá para nós aceitarmos que aqueles versos estão nos falando que nós sempre viveremos no pecado. Vamos começar com 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Veja bem, esse verso de 1 João 2,6 nos diz que aquele que diz permanecer em Cristo deve andar assim como Cristo andou. Então, se está em Cristo, deve andar como Cristo andou. Veja bem, 3,3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Veja bem, existe uma esperança que aquele que tem essa esperança é puro, assim como Jesus é puro. E o 3,7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Queridos, existe uma promessa aqui nesses versos de que se nós andarmos em Jesus, se nós realmente estivermos andando em Jesus, andaremos assim como ele andou. Existe também uma promessa aqui na palavra de Deus de uma esperança que purifica a todos nós, assim como Jesus é puro. Existe uma justiça na palavra de Deus que, se praticada, nos fará justos como Jesus é justo. Agora, eu pergunto para você, você não acha que seria estranho Deus te dizer, olha, você sempre terá um pecado, sempre terá algum pecado. Depois, em outra parte da Bíblia, Deus vai nos falar, nós andarmos como Jesus, assim como Jesus andou, ser puro como Jesus foi puro, ser justo como Jesus é puro. Jesus, vocês poderiam chegar para Jesus, nós poderíamos chegar para Jesus e falar assim, Senhor, impossível isso que o Senhor está me pedindo, o Senhor já me disse que nós sempre teremos algum pecado. Seria injusto e incoerente da parte de Deus sugerir que nós andemos como Jesus, sejamos puros como Jesus, sejamos justos como Jesus. Deus
não é incoerente nem injusto. Se Deus está nos propondo para que nós andemos como Jesus, sejamos puros como Jesus, justos como Jesus, é porque junto com essa exortação, Ele está disposto a realizar essa obra maravilhosa na nossa vida. Que Deus seja para todos sempre exaltado e louvado por isso, irmãos. Deus quer realizar uma obra maravilhosa na nossa vida. Ele é justo. Ele quer todos os pedidos que Deus nos faz é acompanhado com poder para que esses pedidos sejam alcançados. Se Deus estabeleceu essa norma, é porque Ele está disposto a nos conceder poder, a nos lavar no sangue do Cordeiro, para que nós alcancemos essa norma proposta por Ele. Deus é maravilhoso. Vocês veem que fica estranho, já começa a ruir aquela visão de interpretar aqueles versos como dizendo que nós sempre estaremos em pecado? Veja bem agora. Sabe que implicação tem quando nós dizemos que nós sempre estaremos no pecado? Sabe que outra afirmação você também tem que fazer se você defende essa afirmação? Veja em 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que diz que sempre estaremos em pecado, também está dizendo que nós sempre pertenceremos ao diabo. Veja, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Falar que nós estaremos sempre no pecado é o mesmo que falar que sempre pertenceremos ao diabo, porque o pecado procede dele, ele peca desde o princípio. Meus queridos, nós não pertenceremos sempre ao diabo. Deus veio para cortar qualquer conexão que nós temos com o diabo. E o que nos liga ao inimigo é o pecado. Deus veio para destruir essas obras, para tirar de nós qualquer ligação que nós tenhamos com o reino das trevas. Ele veio nos preparar para o reino dos céus, sabe? Nos adaptar para o reino dos céus. Fazer com que nós venhamos a viver já os princípios do reino dos céus aqui. Ter o caráter aperfeiçoado e libertado do pecado, libertado do reino das trevas, preparado para o reino dos céus. Novamente eu digo que Deus seja eternamente louvado por essa obra maravilhosa que Ele quer realizar na nossa vida. Então veja bem, eu não posso dar aquela interpretação para 1 João 1, 8 e 10 de que eu sempre teria algum pecado, porque senão eu vou ter que afirmar que eu sempre pertencerei ao diabo, certo? Mas nós já mencionamos que nós não podemos dar a uma parte da Bíblia uma interpretação que choque com outras partes da Bíblia. Irmãos, acreditar naquela interpretação de 1 João 1, 8 e 10 de que nós sempre viveremos no pecado, choca frontalmente com os versos que nós vamos ler aqui agora. Choca frontalmente com 1 João 3,6, 3,9 e 5,18. Veja bem, 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. São 3 mensagens positivas de libertação do pecado. É Deus nos dizendo que se Jesus Cristo vive no nosso coração, o pecado não pode acompanhar essa vida. Não pode acompanhar a vida de uma pessoa que está vivendo com Cristo no coração. Cristo nos protege, nos livra de pecar. É Cristo ou o pecado no meu coração. O nosso coração não pode ser dividido. Cristo não divide espaço no meu coração com o pecado. Ele vem para reinar absolutamente no meu coração, de forma absoluta, e expulsar completamente o pecado. Mensagens poderosas, né, irmãos? Bom, mas alguém pode dizer então aqui, não, olha, você está exagerando.
esses versos estão dizendo que nós não podemos ser pecadeiros. Irmãos, nós, adventistas do sétimo dia, a cada 3 meses nós estudamos uma lição em uma escola que nós chamamos de escola sabatina. A cada 3 meses nós estudamos um tema. Em 1997, nós estudamos uma lição que tem como título Deus é Amor. Essa lição, em 1997, estudou 1ª, 2ª e 3ª João. E existe uns comentários nessa lição sobre 1 João 3,6, 3,9 e 5,18. Veja que a nossa lição de escola sabatina, ela é avaliada por uma comissão na Associação Geral e só depois de aprovada é distribuída para que os membros estudem. A nossa lição é a palavra da igreja, sabe? É o que a nossa igreja acredita. Então nós vamos ver se o que a nossa lição de escola sabatina, o que a nossa igreja ensina sobre esses versos que tem uma promessa poderosa de libertação do pecado, vamos ver se a nossa lição, o que a nossa lição nos fala, o que a nossa igreja fala, é parecido com essas interpretações estranhas que nós vemos de algumas pessoas na atualidade sobre 1 João 3,6, 3,9 e 5,18. Sabe, essa interpretação de que nós não podemos ser pecadeiros, essa interpretação que de alguma forma permite que o homem acaricie ainda algum pecado, mesmo diante de evidências tão claras de possibilidade de libertação. Sabe, essas interpretações estranhas. Vamos ver o que a nossa lição fala então, irmãos? Bom, vamos lá então. O primeiro verso que nós vamos ver a lição comentando é 1 João 3,6. Lição da Escola Sabatina, Deus é Amor, 1997, segundo trimestre, página 6, lição 6, página 4. Qual o resultado da salvação? 1 João 3,6, onde nós encontramos a pergunta. Aí vem um comentário da lição sobre 1 João 3,6. Não é necessário questionar se João está aí falando de determinado pecado, ou do pecado em geral. Todo pecado procede do diabo. 1 João 4,8. Veja o que a lição nos fala agora, queridos. Enquanto permitimos que o Espírito Santo atue em nossa mente, ele nos livrará de pecar. Enquanto permitimos que o Espírito Santo atue na nossa mente, ele nos livrará de pecar. Não tem nada de pecadeiros aqui. É o Espírito Santo nos livrando realmente do pecado. Completamente, de forma absoluta. Lição de Escola Sabatina, lição 6, página 4. Deus é Amor, 1997. Vamos ver o que a nossa lição comenta agora sobre 1 João 3,9. Um simples pecado é transgressão. 1 João 3,4. Quem permanece nele não comete transgressão. Verso 6. Todo e qualquer pecado procede do diabo. Verso 8. O sentido de 1 João 3,9 é que, enquanto a natureza de Deus habita em nós, pela presença controladora do Espírito, não quebraremos intencionalmente os mandamentos de Deus. Irmãos, Deus seja louvado. Outra interpretação poderosa é que, enquanto a semente de Deus, enquanto Deus habita em nós, enquanto a natureza de Deus habita em nós, pela presença controladora do Espírito, não quebraremos os mandamentos de Deus, não quebraremos intencionalmente os mandamentos de Deus. Deus seja louvado, porque a nossa lição tem uma mensagem também, um comentário poderoso, coerente com a Bíblia, conforme as Escrituras estão nos falando, de libertação do pecado. Agora vamos ver o que a nossa lição nos fala sobre 1 João 5,18. A realidade da vitória sobre o pecado. A certeza cristã tem que ver com a libertação do poder do pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. 1 João 5,18. Aqui não é insinuado que o crente não pode cair ou fracassar. Essa questão já foi resolvida em 1 João 2,1. O que é dito aí é que os crentes, enquanto forem dominados pelo Espírito Santo, não irão pecar. Jesus, aquele que nasceu de Deus, livra-os de cair.
Ele efetua isso pelo poder do seu Santo Espírito. Eles não serão escravos do pecado. Não viverão sem ajuda sob o poder do pecado. Não amarão o pecado e terão vitória pelo poder da habitação do Espírito Santo em seu íntimo. Vale a pena ler de novo, né, irmãos? Olha só. O que é dito aí é que os crentes, enquanto forem dominados pelo Espírito Santo, não irão pecar. Jesus, aquele que nasceu de Deus, livra-os de cair. Ele efetua isso pelo poder do seu Santo Espírito. Eles não serão escravos do pecado, não viverão sem ajuda sob o poder do pecado, não amarão o pecado e terão vitória pelo poder da habitação do Espírito Santo em seu íntimo. Bem diferente do que algumas pessoas que se acham no direito de falar em nome da igreja estão falando por aí. Bem diferente do que da interpretação dada por algumas pessoas que levará muitas pessoas para a perdição eterna, irmãos. É essa interpretação dada pela nossa igreja que nós devemos aceitar e buscar pela graça de Deus. Que Cristo venha reinar no meu coração. Que Deus venha fazer essa obra maravilhosa no nosso coração. Mas não acabou não, irmãos. Em 1990, estudamos também uma lição, a Carta aos Romanos. E nessa lição, na lição de aluno, na página 44, foi mencionado também 1 João 3:9. Veja o que a lição fala. Quando Cristo reina na vida, o pecado não poderá fazê-lo. Quando Cristo reina na vida, o pecado não poderá fazê-lo. João enfatizou a mesma verdade em 1 João 3:9. Ele não ensinou que, embora o pecado habitual seja do diabo, o pecado ocasional é permissível. Todo pecado é do diabo. E se Cristo vive na vida pelo Espírito Santo, o pecado não poderá existir ali. Se Cristo está na nossa vida, Ele expulsa o pecado. Se Cristo vive na vida pelo Espírito Santo, o pecado não poderá existir ali. Uma outra menção poderosa da nossa amada igreja sobre 1 João 3:9. Essa é a opinião da nossa igreja. Essa é a opinião da nossa igreja sobre esses versos. No que você vai acreditar? Em homens que estão sendo coisas que agradam aos ouvidos, em pregadores populares que agradam aos ouvidos, eles são populares, irmãos. A grande verdade é que os pregadores populares são populares porque falam aquilo que os ouvidos querem ouvir. Mas é melhor que nós ouçamos o que Deus está nos falando, porque Ele nos ama e o interesse dele é a nossa salvação. O que a palavra de Deus nos diz mesmo? Maldito o homem que confia no homem. Nós devemos confiar no assim diz o Senhor. E o que o homem diz tem que estar em conformidade com o que assim diz o Senhor, senão ele não está sendo usado pelo nosso Pai amado. Mas não acabou ainda não, meus queridos. Sobre 1 João 3:6, 3:9 e 5:18, você já teve curiosidade em procurar saber o que a serva do Senhor escreveu sobre isso? Veja bem, eu vou ler um texto do Caminho a Cristo, onde ela mencionou algo sobre 1 João 3:6. Bom, vamos lá então. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. 1 João 3:6. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos da sua santa lei. Caminho a Cristo, página 61. Irmãos, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aí é que está a verdadeira prova. Veja bem, se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal qual se expressa nos preceitos da sua santa lei. A serva do Senhor também tem uma definição, minha opinião sobre 1 João,
positiva, de libertação do pecado. Também bem diferente daquela interpretação dada pelas pessoas que têm atualmente, dada a 1 João, uma interpretação meio estranha, sabe, acanhada, longe do que ela realmente tem para nós, longe da mensagem que realmente Deus pretende nos passar. O que Deus está nos falando é que se Cristo vive no meu coração, Ele expulsa todo o mal. O sangue de Jesus tem poder para me purificar. O sangue de Jesus tem poder para me transformar. Então, irmãos, nós vimos 3 razões que eu acho que são suficientes para nós entendermos que 1 João 1,8 e 1,10 não é uma mensagem de que nós sempre viveremos no pecado. Existe promessa de libertação. Seria incoerente pensar que Deus estaria me dizendo que eu sempre viveria no pecado, depois me falar que Cristo pode me libertar completamente. Então, não podemos dar aquela interpretação de 1 João 1,8 e 10 de que sempre viveremos no pecado. Mas como entender então 1 João 1,8 e 1,10? Vamos ver o contexto em que esses versos aparecem e fica claro para nós qual a mensagem de Deus para nós nesses versos. Veja bem que em 1 João 1,8 e 10, Deus está nos oferecendo o perdão e a purificação. E nesse momento em que Deus nos oferece esse perdão, essa purificação, Ele nos faz uma exortação e nós entenderemos. Veja 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui nós vemos a promessa de Deus de que o sangue de Jesus pode nos libertar, nos purificar de todo o pecado. E depois da promessa de que o sangue pode me purificar, Deus vem me exortando e vem me alertando então. Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que nós temos que fazer? Não podemos negar a nossa condição de pecador. Porque existe, nós temos que assumir essa condição para que nós possamos buscar esse sangue que pode me purificar. Então veja que Deus, após oferecer o sangue de Jesus, vem nos dizendo, não negue essa condição. Nós não podemos negar que nós temos pecado. Nós não podemos negar a nossa condição, senão nós estaremos enganando a nós mesmos. Não negue, busque o sangue de Jesus. Aceite a sua condição de pecador e busque o sangue de Jesus para ser purificado. Aí vem o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Novamente Deus vem, após nos conscientizar de que nós não podemos negar nossa condição, novamente Ele vem com a promessa de perdão e purificação. E depois vem o verso 10. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Note que esses 2 versos que vêm nos conscientizando, falando que nós não podemos negar a nossa condição, que nós não podemos negar nossa condição de pecadores, que nós jamais poderemos ficar arrogantemente negar a nossa condição, esses 2 versos vêm acompanhados com 2 mensagens de purificação e libertação, meus queridos. É interessante que nós vemos, às vezes, algumas pessoas focalizando aqui, principalmente, os versos que falam da nossa condição. Mas o foco aqui deve ser focalizado aqui também a promessa de purificação, a promessa de perdão e purificação contida em João 1,7 e 1,9. Porque, veja bem, é interessante que nós entendamos que 1 João 1,8 e 1,10 é o diagnóstico que Deus nos dá da nossa condição. Quando você vai a um médico, o médico te dá o seu diagnóstico, o que você tem. E você precisa aceitar esse diagnóstico como sendo verdadeiro para que você sinta a necessidade de seguir o tratamento que esse médico vem lhe passar. Se você não acredita no diagnóstico, você não busca a medicação, não busca o tratamento que o médico vai te orientar.
o nosso Pai Celestial sabe da nossa condição. Ele tem o nosso diagnóstico espiritual. E Ele sabe a nossa condição. E Ele está nos pedindo, não neguem a condição de vocês. Sempre com humildade, se postem diante de mim, porque existe remédio em mim. Foi provido um sangue para purificar vocês. Jamais neguem a condição de vocês. Reconheçam sempre em humildade a condição de vocês e se postem diante de mim, para que vocês sintam a necessidade do sangue. É interessante que no verso 9, é bom a gente ressaltar um ponto importantíssimo que às vezes é negligenciado por muitos. Deus quer nos oferecer mais do que o perdão. Veja bem, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e tem algo mais, e nos purificar de toda injustiça. Deus me concede, além do perdão, que é a justiça imputada, Ele concede também a justiça comunicada, que é a transformação do nosso caráter. É o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do nosso caráter. É nos adaptar para as mansões celestiais. Justiça imputada, o perdão. Justiça comunicada, a transformação. Então, repito, Deus está nos oferecendo mais do que o perdão dos nossos pecados. A justiça de Cristo não é uma capa para que, de alguma forma, Deus possa nos cobrir e nos levar para as mansões celestiais, ignorando alguns pecadinhos. Essa capa vai encobrir, então, e Deus vai desculpar alguns pecadinhos nossos. Não. Deus fez mais do que isso. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, é uma provisão para nos perdoar completamente. Deus seja louvado. Por todas as coisas erradas que eu já fiz. Agora a minha postura é que esse mesmo sangue que me trouxe perdão pode também me tornar puro, me purificar. É a justiça comunicada. A cada dia, meditando para Jesus, eu sou transformado. A cada dia, esse sangue é derramado sobre a minha vida. Então eu passo a ter um coração que ama. Um coração que ama as pessoas. Um coração que ama a Deus. Um coração alegre por sentir que está caminhando ao lado de Deus. Meus queridos, o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus não diz vá, Ele diz vem. Ele veio a esse mundo aqui e preparou o caminho para a nossa vitória. O nosso Deus veio a este mundo e Ele se posiciona hoje do nosso lado dizendo, venha meu filho, eu quero andar do seu lado. Eu quero te capacitar a atingir a norma, a percorrer os caminhos que eu desejo que você percorra. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra, de toda a nossa gratidão, porque Ele nos ama e Ele deseja muito nos salvar. Ele está com os braços estendidos, esperando que nós aceitemos essa obra maravilhosa. Ele quer nos conduzir, passo a passo, até as mansões celestiais. E essa caminhada passa, irmãos, pela libertação dos nossos pecados. O Espírito Santo deseja realizar, vir habitar no meu coração e me libertar completamente dos meus pecados. Não acredite em interpretações estranhas que façam com que você pense que você poderá ser salvo nos seus pecados. Isso não é uma realidade. Isso não é verdade. Isso é a palavra da serpente que quer te prender nos pecados até que seja tarde demais para que você busque a salvação. Aliás, essa questão de ser preso nos pecados até que seja tarde demais, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E vamos ler um verso importante aqui em 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É muito comum nós vermos assim, olha, realmente Deus, pessoas dizerem assim, não, realmente Deus quer que nós não pequemos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, certo? Meus queridos, cuidado com essa forma de pensar. É verdade que, no momento, se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. É verdade. Mas chegará o dia em que Jesus Cristo não estará mais atuando como sacerdote. Então, o nosso alvo é buscar essa graça antes que a porta da graça esteja fechada. Porque se um dia Jesus Cristo deixar o santuário celestial, se estiver fechada a porta da graça,
aquele que não tiver sido libertado completamente dos seus pecados estará perdido para sempre. Sabe, outro dia eu vi um absurdo. Digo que é um absurdo, porque novamente uma tristeza também, porque novamente procedeu de uma pessoa que deveria estar ensinando. Outro dia eu vi alguém afirmar que se fosse possível que o homem fosse completamente libertado do pecado, não precisaria Cristo ter vindo neste mundo. Misericórdia, Senhor. Irmão, essa libertação só é possível porque Cristo veio aqui neste mundo e derramou o seu sangue para nos transformar. Lembram? É o sangue dele que me purifica. Então, hoje, eu só posso ser perdoado e transformado porque um sangue foi derramado para que isso se tornasse possível. Então, não existe mérito no homem. Não existe mérito. Se o homem vai ser libertado, os méritos e a honra toda pertencem a Deus, que veio a esse mundo e pagou um preço altíssimo para que essa obra pudesse se tornar uma realidade. Então, nós não devemos negligenciar essa obra que Deus está nos oferecendo hoje. E aceitar essa obra hoje. Entender que ela é necessária, que ela se faça realidade hoje. Antes que Cristo deixe o santuário celestial. Repito, cuidado com o que os homens falam. A maioria nunca esteve com a razão e não é diferente nos nossos dias. Busque andar pelo caminho estreito. Busque com humildade ouvir o que Deus está falando ao seu e ao meu coração. Vamos aceitar os apelos desse Pai amado, porque Ele é maravilhoso e Ele quer nos libertar dos nossos pecados. O nosso alvo não é ficar, sabe, nos conformando de a cada dia pecarmos porque nós temos um advogado. Repito, um dia Cristo não estará mais como advogado e Ele será então, virá como juiz, buscar aqueles que foram salvos dos seus pecados. A nossa intenção, o nosso preparo, o nosso objetivo, nosso ideal deve ser viver conforme nos propõe Gálatas 5, verso 16. Essa sim deve ser a nossa intenção. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Ser templo e morada do nosso Senhor, o Espírito Santo, para que Ele possa reinar de forma absoluta no meu coração, que eu sinta o meu coração motivado por amor e guiado por esse Deus maravilhoso que me ama, a cada minuto que a minha mente possa ser preenchida por pensamentos santos, guiado por propósitos santos, que as minhas intenções e os meus sentimentos sejam santificados, que eu seja um templo para a honra e glória de Deus, para que os homens possam ver na prática que nós servimos a um Deus que liberta, que transforma, que nos prepara como para sermos cidadãos do reino dos céus. Essa obra, meus amados, deve ser procurada, deve ser buscada em um tempo certo. Existe um tempo certo e Deus está clamando para que nós busquemos essa graça maravilhosa em ocasião oportuna. Somos salvos pela graça, somente pela graça. Não existe nenhum mérito, as nossas obras não são meritórias, não existe nada que o homem possa fazer que possa torná-lo digno da salvação. É inteiramente pela graça, e a graça veio nos salvar dos nossos pecados. E veja o apelo que esse Deus que te ama muito, que ama muito a mim, faz para nós nessa mensagem, irmãos. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Buscar junto ao trono da graça, misericórdia, a graça, a libertação, para socorro, para libertação em ocasião oportuna. Esse é o desejo do nosso Pai amado. Meu querido, novamente eu apelo para vocês, que nós possamos seguir o que está escrito no Assim diz o Senhor, ouvir a mensagem desse Deus maravilhoso que tem para nós, de libertação, de transformação. Esse mundo é horrível e Deus está ansioso por nos libertar daqui. O mundo que traz tanto sofrimento para tantas pessoas.
Deus quer nos libertar e está esperando que nós aceitemos essa graça, que nós nos preparemos, aceitemos essa preparação para que Ele possa finalmente vir nos buscar. Que Deus nos prepare, que Deus nos liberte, que Deus nos liberte dos enganos que o inimigo tem preparado através dos seus instrumentos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. É o meu desejo para a minha família, para a sua família, amado. Deus seja louvado. Pai amado, obrigado pela mensagem que compartilhamos neste momento. Venha, Pai, com teu sangue nos purificar. Venha, Pai, com teu sangue nos lavar, para que nós possamos a cada dia estarmos mais perto do Senhor, mais preparados para o encontro com o Senhor e preparados para as mansões celestiais. É o que te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.